Hi, Night Great. How are you? I'm teacher Julia, so let's study English. E aí, nono ano, como que vocês estão? Sou a professora Julia, então let's study English. Vamos estudar inglês. Antes de falarmos sobre o assunto da aula de hoje, let's listen the music of the week. Vamos ouvir a música da semana. Ela é muito legal de ouvir. Depois vocês colocam aí no YouTube para vocês ouvirem. Para a aula de hoje, nós vamos falar sobre os tipos de filme e também junto com o Present Perfect e o Past Simple. Nós já estamos falando há um tempinho sobre o Present Perfect. Vou dar uma revisada com vocês sobre o Past Simple. Eu não me recordo se eu falei com vocês sobre o Past Simple, mas se eu não falei, vocês já estudaram em livros anteriores, tá? Mas eu vou dar uma revisada aqui com vocês. Vamos lá falar então sobre o Past Simple, o passado simples. Conforme eu vou falando desse tempo verbal, eu vou voltar no Present Perfect, mostrando a diferença entre os dois, tá? Vamos lá então, passado simples. No passado simples, quando nós fazemos frases afirmativas, nós precisamos usar. Como que eu sei que na frase afirmativa, no passado, tá no passado a frase? Com os verbos. Temos os verbos regulares e os verbos irregulares. Por exemplo, os verbos regulares, vocês só acrescentam ed no verbo. E já no irregular, ele muda a forma total. Igual, por exemplo, aqui, ó. Aqui é a forma sem ser o verbo conjugado. O passado do verbo está aqui na segunda coluna. E já para saber do present perfect, a gente usa os verbos da terceira coluna. Nós usamos o verbo da segunda coluna para falar do passado simples e os verbos da terceira coluna para falar do present perfect. Embora os dois sejam passado, beleza? Porém, o past simple, nós usamos ele para falar de alguma coisa que aconteceu no passado e eu especifico quando foi isso. Se foi ontem, antes de ontem, ano passado, há 10 anos atrás. Então, eu especifico. Por isso que é o passado simples, tem uma data específica no passado. Já o present perfect, que usamos esses verbos aqui, vocês lembram que está no passado, só que tem uma conexão ainda com o presente. Igual, por exemplo, eu assisti TV. Eu assisti TV, só que eu posso assistir ainda? Eu não acabei, não falei quando que eu assisti TV. Então, eu usaria na frase, eu montaria a frase no present perfect, tá? Então, aqui, gente, os verbos irregulares, eles mudam totalmente a forma. Já nos verbos regulares, só acrescentar ed. Vamos lá, como que a gente faz uma frase afirmativa no past simple? Michelle worked a lot yesterday. Nós vamos usar um sujeito, depois o verbo aqui é o work. A gente coloca o verbo no passado, que no caso do work é só acrescentar ed, e colocar um time expression, igual, por exemplo, yesterday, ontem. A gente tem que sempre, no passado, no past simple, dar uma expressão de tempo no passado, tá? Igual aqui, ó. Michelle trabalhou muito ontem. Se eu colocasse Michelle trabalhou, aí eu usaria o present perfect, mas aqui ela falou que foi ontem, já aconteceu ontem. Ficou no passado, então aí eu uso o past simple. Aqui, I went on the supermarket on Friday. A gente vai usar o sujeito, depois o verbo no passado, nesse caso aqui é o verbo go, mas no passado ele é um verbo irregular, ele muda, então fica went. Eu fui no mercado na sexta-feira, especifiquei, não falei que eu fui no mercado, eu fui no mercado sexta, eu especifiquei quando eu fui, então por isso usamos o passado simples. Para fazer negativa, a gente vai usar o auxiliar didn't. Nesse caso aqui contém o not, né? Ó, observação. O didn't é o did, mas not. O auxiliar do past simple é o did, tá, galerinha? Michelle didn't work
a lot yesterday. Michelle não trabalhou muito ontem. Como eu já tenho auxiliar aqui, o auxiliar do past simple é o did. Então, o verbo volta normal, tá? Ele fica normal, não acrescenta ed e nem na forma irregular. O verbo volta normal, porque com esse auxiliar aqui eu já sei que a frase está no passado. Para fazer pergunta, só colocar o auxiliar de início. Did Michelle work a lot yesterday? A Michelle trabalhou muito ontem. E é assim que fazemos uma frase interrogativa no passado. Vamos lá então para o book. Vamos iniciar aqui na 249. Eu vou falar, se vocês puderem repetir, tá? Também, para vocês assimilarem. E aí, conforme eu for falando o que é cada um, vocês podem colocar a tradução embaixo e escrever o nome de um filme que vocês gostam de determinada categoria, tá? Igual, por exemplo, aqui, ó, action. São os movies, os filmes de ação, tá? Cartoons são os desenhos. Comedy é de comédia. Documentary, documentário. Drama, que é o drama. Horror, que é o filmes de... É horror que fala? É, de horror, né? De... Nossa, esqueci como fala. É horror. Deixa eu dar um Google aqui. Eu esqueci a tradução de português, gente. Terror. Terror. Filme de terror. Romance, que é romance. Musical, que é os filmes de musicais. Romantic comedy, que são os filmes românticos de comédia. Science fiction, que é o de ficção científica. Thriller, que é os de suspense. E o western, que é aqueles do Velho Oeste, sabe? São aqueles tipos de filme. Vamos então para a página 250. Aqui, o que vocês vão fazer? Na frente de cada um, ó, cartoons são os desenhos. Aí vocês vão escrever aqui nomes de filmes de desenhos que vocês gostam. Comedy, comédia, escrevam aí na frente nomes de filmes. Horror, que é o terror. Musical, que é o de musical. Thriller, que é o de suspense. Aí depois vocês vão colocar em ordem, por exemplo, em primeiro lugar desses aqui eu gosto mais de comédia. Aí você vem aqui e põe um. Depois de comédia eu gosto mais de musical, de musical. Aí vocês vêm aqui e coloca o 2. E assim por diante, tá?